Salve, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, aqui é o professor Pablo Jamilk e hoje eu vou dar continuidade a um projeto que eu tenho aqui que você já sabe, que é o projeto de interpretação. Tanto interpretação de músicas quanto de poemas, e hoje eu vou interpretar um poema belíssimo, na minha opinião um dos melhores poemas que nós temos, que é um poema chamado O Açúcar, e é do Ferreira Goulart. Eu tentei trazer algumas imagens associadas ao poema e aí você vai analisar junto comigo, certo? Então, o que eu quero que você pense enquanto você estiver lendo esse poema comigo? Que nós temos ali um eu lírico. O eu lírico não é necessariamente a mesma pessoa que escreve o poema. Eu lírico é a voz do poema, tá bem? Vamos lá então. Poema O Açúcar, de Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Muito bem. O que é que você entende desse poema? Ele está falando sobre o quê? No momento em que eu pergunto isso para os meus alunos, geralmente o aluno fala para mim, ele está falando sobre o açúcar. Não parece óbvio para você que ele está falando sobre o açúcar? Mas nós vamos agora começar a fazer uma análise que vai retirar as camadas de significação aqui, como se fosse uma cebola, tá? Então, eu quero que você saiba dois conceitos. O que é uma estrofe eufórica e o que é uma estrofe disfórica. Eufórica é uma estrofe positiva, com um olhar positivo, uma visão positiva. Uma estrofe disfórica é uma estrofe do poema com um olhar negativo. O que é uma estrofe, professor? O conjunto de versos, tá bem? Então eu quero que você classifique comigo se as estrofes que nós vamos observar aqui são eufóricas ou disfóricas. A primeira delas, quando ele fala sobre o açúcar e diz: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Então aqui, você tem um efeito eufórico. Para ajudar você a enxergar isso, tá? Eu coloquei essa imagem tão bonita desse açúcar aqui, apetitosa. Depois, este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o dono da mercearia. Veio de uma usina de açúcar no estado do Rio e tampouco fez o dono da usina. Aqui eu tenho uma estrofe neutra. Não está eufórica nem disfórica. Agora, temos aqui, este açúcar era cana, veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Tá? Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Está bem claro que aqui é disfórico. E aqui, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café nesta manhã em Ipanema. Até aqui, você tem disforia, aqui neutro e aqui euforia, certo? Essa classificação
vai nos permitir fazer uma análise bastante interessante. Para isso eu vou usar o quadro, tá? Então ele começa falando sobre um item simples, que é o açúcar. Correto? Agora, nós vamos dar uma olhadinha na cadeia que envolve o açúcar. Quem é que está consumindo o açúcar? O eu lírico. Certo? O eu lírico. Ele está consumindo. Onde está o eu lírico? Em Ipanema. Tá? Ipanema. Qual é o segundo elemento dessa cadeia? Quem é que fornece o açúcar para o eu lírico? O Oliveira, que é o dono da mercearia. O dono da mercearia. Então, Oliveira. Beleza? E aqui nós já vamos pensar na mercearia. Vou colocar aqui como se fosse uma espécie de armazém. Tá bom? Aqui. Quem é que fornece o açúcar para o Oliveira? De onde esse açúcar vem? Esse açúcar vem da usina, certo? E quem é que está na usina? Você tem lá o dono da usina, certo? Dono da usina. Ele que representa a usina. Show? Muito bem. Agora vamos lá. De onde é que vem a cana que produz esse açúcar? Vem lá dos canaviais, certo? E quem é que está lá nos canaviais? Os homens de vida amarga e dura que morrem aos 27 anos sem escola e sem hospital. Os homens. Beleza? E aqui eu vou colocar como se fosse a representação do canavial. Muito bem. Quero que você analise comigo. Nessa construção toda aqui, quem é a pessoa que produz o açúcar? Quem é a pessoa que produz o açúcar? Quem produz o açúcar são os homens de vida amarga e dura. Isso aqui. Beleza? Eles produzem colhendo a cana, produzem na usina, certo? Quem consome o açúcar? O eu lírico. Perfeito? Tem algum contato o eu lírico com a produção do açúcar? Nenhuma. Porque aqui no meio você tem os atravessadores. Beleza? Vamos lá. Nesse processo todo, o que é que nós temos? O dono da usina, certo? O Oliveira, os homens e o eu lírico. Eu quero que você preste muita atenção a um verso que se repete, tá? Quando ele fala, o açúcar não foi produzido por mim, não surgiu por milagre. Daí ele diz, este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar não foi feito, tá, pelo Oliveira, não foi ele que fez. Esse açúcar não foi feito pelo dono da usina, tá? Este açúcar era a cana, e a cana não nasce por acaso, alguém planta, certo? Quem plantou e colheu a cana que viraria açúcar? Esses homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Perfeito? Quem produziu o açúcar? Os homens de vida amarga e dura. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nem ele, o eu lírico, nem o Oliveira, nem o dono da usina trabalharam para que o açúcar existisse. Quem trabalhou para que o açúcar existisse? Os homens. Correto? E olha que coisa maravilhosa. O dono da usina vendeu o açúcar para o Oliveira. O que ele obteve aqui? Lucro. O Oliveira vendeu o açúcar para o eu lírico.
o que é que ele obteve? Lucro. O Oliveira está adoçando o seu café. O que ele obtém aqui? Prazer. Esse poema está trazendo um cenário em que você observa que para que alguém tenha prazer, para que alguém obtenha lucro, é necessário que alguém não tenha qualquer tipo de prazer, não obtenha lucro, seja explorado e morra cedo. Se você não percebeu isso, eu quero que você veja a última parte do poema. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura, e agora ele faz um contraponto, né? Produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Olha só, a vida deles é amarga, mas eles produzem o açúcar. E o açúcar adoça o café da manhã de Ipanema, da vida da outra pessoa. Isso, meus amigos, é um poema que traz uma crítica ao modus operandi capitalista sem ter que falar para você do capitalismo. Ele fala que nesse sistema, para que alguns tenham o prazer do açúcar branco e puro, outras pessoas precisam ficar em locais escuros, tendo uma vida amarga e dura. E o pior, esses mesmos homens que produzem o açúcar, que adoça a cana, não têm a vida doce. A vida deles é amarga. Esse é um poema em que é escancarado, em que é jogado na sua cara, né? É jogado o fato de o capitalismo, ao mesmo tempo que produz lucro e prazer, produzir miséria e sofrimento. E que o trabalhador não se vê nessa produção e nem tem direito a essa doçura da vida. Isso é uma coisa, cara, esse poema é muito louco, ele me arrepia toda vez que eu leio, toda vez que eu interpreto, certo? É algo assim fenomenal. O Ferreira Goulart, assim, um poeta fantástico, e esse poema é, na minha opinião, um dos melhores poemas da história. Agora, uma coisa muito curiosa, se você não notou, o eu lírico não faz a crítica social, o eu lírico está conformado. Quando você lê assim, ó, em usinas escuras, esses homens aí produziram um açúcar branco e puro com que eu adoço meu café em Ipanema. Ele está conformado com esse fato, certo? Ele está conformado com esse fato. Agora, o escritor apresenta a denúncia social dentro de um poema em que o eu lírico é conformado, em que ele se entende como partícipe disso. Cara, vale muito a pena. Poema espetacular. Curtiu a interpretação? Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, faça inscrição e diga aí qual outro poema você gostaria de que eu interpretasse. Um abraço, força guerreiro!